Pessoal, esse é o quinto vídeo da nossa série do Sol nos signos. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Sol em Virgem. Então o Sol, ele transita por Virgem em torno do dia 17 de setembro até o dia 30 de outubro. Então percebam, praticamente todo mundo que nasceu em outubro é virginiano, tem Sol em Virgem. E por que que isso acontece? Por que que a gente tem um período tão extenso de Sol em Virgem? Porque a constelação de Virgem é a constelação mais extensa da eclíptica, entendeu? Então a constelação que pega a maior parte da eclíptica é justamente a constelação de Virgem. Por isso que a gente tem um tempo maior do Sol transitando por essa constelação. O que é legal e importante a gente saber sobre Virgem? Virgem é regida por um astro que é Ceres. Então, Ceres é um astro muito pouco conhecido pela astrologia obsoleta. Então, você que está assistindo, pode ser que você conheça muito pouco a respeito de Ceres. Então, eu vou resumir aqui para vocês. Ceres, lá na antiguidade, é conhecida como a deusa da agricultura. Então é uma entidade, né, que ela ensina o valor da otimização e da produtividade. E é esse astro que rege Virgem. Além disso, Virgem é um signo do elemento terra. E então vocês lembram que eu falei que eu sigo uma ordem específica de elementos. Começa pelo éter, depois vai para o ar, para a água, fogo e depois, enfim, terra. Por quê? Porque éter fala sobre a nossa intenção. Então, é o processo de manifestação, ele possui várias etapas. Começa com a intenção, depois vai para os pensamentos, para as conexões mentais. Depois vai para as emoções, as conexões emocionais. Depois parte para o plano da ação, até culminar na manifestação, né? Manifestação material, a materialização. E então é com Virgem que a gente vai aprender a lidar com a materialização das coisas, com a manifestação no plano material. E é por esse motivo também que eu começo a ordem dos signos do zodíaco com Órion, porque Órion é do elemento éter. Então, vou seguir na ordem Órion, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem. E continua, porque o zodíaco ele continua, né? Então, pelo fato de Virgem ser um signo regido pelo elemento Terra, ele é o signo que vai falar sobre a materialização e sobre a manifestação das coisas no plano material. Então, o virginiano, ele tem uma relação assim muito íntima com a fertilidade. Por quê? Porque a terra simboliza a fertilidade, entendeu? É o terreno ali fértil, esperando para que as coisas brotem, né? Então, ele vai saber como operar da forma mais produtiva possível, né? Então, o virginiano, ele é aquela pessoa que ele vai querer utilizar os recursos e a energia que ele possui da forma mais eficiente possível, evitando de qualquer maneira os desperdícios. Porque é assim que acontece na natureza. Então, da mesma forma que na natureza, né, os processos orgânicos, você não vê desperdício de energia, porque a natureza é muito sábia e inteligente. Ela vai produzir tudo que ela produz, que se manifesta naturalmente, né? Se manifesta da forma mais otimizada possível. E é assim que vai ser a filosofia do virginiano. Ele vai focar em ser produtivo, né? Então, para isso, ele vai querer reaproveitar todos os recursos que ele tem, todo o tempo que ele tem, né? E toda a energia, né? Tudo em prol da produtividade, sem ficar dispersando com coisas bobas, entendeu? Com coisas supérfluas. E isso também tem muito a ver com a energia do astro regente de Virgem, que é Ceres. Porque Ceres ele vem para ensinar o seguinte para o virginiano:
ó, você tem que focar na otimização. Você tem que ser o mais eficiente possível e resolver as coisas de forma mais prática. Então, o virginiano é aquele que vai querer desenvolver sistemas, né? Desenvolver métodos para deixar as coisas mais funcional possível, para poupar tempo e energia e para ele poder focar em outras coisas que são importantes. Então, tarefas banais, por exemplo, ele não vai querer ficar perdendo tempo com aquilo, entendeu? Ele vai querer dar um jeito de otimizar esses processos, entendeu? Então, a gente pode esperar de um virginiano que vai ser aquele adepto a bastante tecnologias, entendeu? Tudo que ele puder utilizar para deixar a rotina dele mais prática, ele vai, porque ele quer ganhar tempo. Ele quer produzir os mesmos resultados com menor esforço e com menor tempo. E para isso ele vai optar por opções mais eficientes. Mas ele não é aquela pessoa que vai querer ter sempre o modelo mais atualizado de algum equipamento só para mostrar que tem. Não. Também não vai querer ter aquele mais caro, aquele glamuroso, não. Então não é uma pessoa que vai ficar lá focada em ter um iPhone, por exemplo, só porque é status. Não é aquela pessoa que vai querer, por exemplo, ficar focado em ter os copos da Stanley, né? Stanley, sem nem pronunciar isso. Talvez seja porque eu tenho um pouquinho dessa mentalidade virginiana também, né? Ele não vai ficar preso a essas coisas de marca aí, sabe? Ele vai querer ficar, ele vai focar naquilo que é bom. Então é uma pessoa que em vez de comprar um copo da Stanley ou comprar um iPhone, ele vai comprar, por exemplo, um fogão a indução para ele gastar menos tempo no dia a dia dele. Ele vai ser aquela pessoa que vai comprar uma boa air fry, vai comprar um robozinho para ficar varrendo a casa dele, entendeu? Vai preocupar em comprar coisas que otimizam o dia a dia dele. Comprar um chuveiro de qualidade para ele não ficar perdendo tempo e energia e se desgastando para ficar consertando o chuveiro, por exemplo, ou tendo que limpar de forma desnecessária. Tudo que ele puder fazer para deixar a rotina dele mais simples e mais fácil, ele vai fazer. E do mesmo jeito que o virginiano observa, né, que na natureza tudo é feito com uma funcionalidade, né? Então, assim, tudo é feito em prol de uma outra coisa. Um ser vivo, ele tem lá a sua função no ecossistema, entendeu? A Terra tem uma função também para os outros seres vivos. Por exemplo, a Terra, ela serve como nutrição para os seres vivos, entendeu? Para as plantas. Ela serve como abrigo e como proteção, entendeu? Fora que ajudando a desenvolver outros tipos de vida, ela está contribuindo indiretamente para outras funções ainda, que esses seres vivos são cruciais. Então, da mesma maneira, é o virginiano. O virginiano, ele tem uma atenção em ser útil ao outro. Ele quer desenvolver um projeto, ele quer desenvolver uma ação que seja funcional e útil. Ele preza muito por essa questão da utilidade. Então, qual é o papel meu nesse sistema? Como eu vou operar? Qual a importância do que eu estou fazendo para toda essa engrenagem, né, esse sistema aqui funcionar e operar? É nisso que Virgem está preocupado. Então, para que Virgem consiga servir aos outros com a maior eficiência possível, ele vai prestar atenção em pequenos detalhes que às vezes são negligenciados por outras pessoas, porque outras pessoas não se prendem muito a isso, né? Eles não se preocupam muito com essa questão do servir e do ser útil, mas o virginiano, ele se preocupa. Então é nesses pequenos detalhes que o virginiano vai focar, vai realizar muito bem e isso vai garantir o sucesso de todo o sistema, entendeu? Então é por isso que o virginiano é alguém que gosta de trabalhar nos bastidores, né? Então pode ser entendido como aquela pessoa cri-cri, chata, mas não é. É porque ele está observando que isso daqui, ó, que você está achando que isso daqui é irrelevante, não, isso daqui tem importância, tem que ser feito. Porque senão, se você não garantir o bom funcionamento dessa parte, o todo também não vai funcionar.
E muita gente fala que virgem é humilde. Só que vamos desmistificar uma coisa. Não existe signo humilde, gente. Ainda mais em se tratando do Sol em um signo, que é o tema desse vídeo. A gente está falando do posicionamento do Sol em um signo. Então essa história de que virgem é humilde é mentira. Não é bem assim. O que acontece, na verdade, é que o virginiano, o ego do virginiano, ele não se alimenta com status, com glamour, igual o ego leonino. O ego virginiano, ele se alimenta a ser reconhecido pelo seu trabalho. Então, quando o virginiano é reconhecido por estar exercendo uma boa função, aí o ego dele se nutre, entendeu? Então não tem nada de humildade nisso, porque o virginiano é aquele que gosta de ser valorizado pelo seu trabalho, pela sua função, entendeu? Ele não vai querer ser valorizado pela sua aparência, pelo seu status, mas ele vai querer ser valorizado por aquilo que ele executa. E outra característica também do signo de Virgem, como o próprio nome já sugere, né, na nossa cultura popular, quando a gente fala que alguém é virgem, é aquela pessoa que é inocente, casta, né, pura, né? Então uma característica muito forte de virgem é a pureza. E a pureza virginiana, ela se expressa em 3 esferas. Existem 3 tipos de pureza presentes no signo de Virgem, que é a pureza física, a pureza operante e a pureza de conduta. Então vamos esclarecer cada um desses 3 tipos de pureza para vocês entenderem melhor o arquétipo de Virgem. Pureza física. Então o virginiano é uma pessoa muito preocupada com a higiene. Ele quer tudo muito limpo, tudo muito organizado. Ele tem pavor de sujeira, pavor de bagunça, entendeu? Por quê? Porque ele observa que na natureza, né, as coisas se manifestam muito mais facilmente quando há pouco, tipo assim, quando há só o fundamental, só aquilo que é crucial. Se você tem muitos elementos desnecessários, é mais difícil a materialização. Então você tem que limpar a área para que o que realmente interessa brote. Então é por isso que o virginiano sabe o valor, entendeu, de ter uma boa higiene. Então o alimento, ele sabe que se tiver muito acúmulo de sujeira ali, de elementos desnecessários, é mais propício para a proliferação de micro-organismos, né, que vão causar doenças desnecessárias, né? Então, se você deixar restos de alimentos no prato e não preocupar com a higienização das louças, por exemplo, é mais propenso, aquela sujeira serve de alimento para algum inseto, por exemplo. Então, vai estar propenso para a proliferação de insetos. E com isso vem a proliferação de doenças. Então, o virgem é consciente disso. Então, ele não gosta do desperdício, primeiro, porque gasta energia, gasta recurso à toa e, além disso, atrai seres e organismos indesejáveis, né? Então, por isso que o virginiano é aquela pessoa bem comedida, que gosta de usar somente aquilo que é necessário, comprar somente o que é necessário, até por uma questão de higiene. E como gancho, ele se torna uma pessoa com uma pureza operante, ou seja, o virginiano é o típico minimalista, aquela pessoa que vai comprar só o que é crucial, o que é essencial, entendeu? Aquilo que não tem função, aquilo que não tem serventia nenhuma para ele vai descartar, ele nem vai perder tempo comprando. Então o virginiano não é tão propenso a cair naquelas propagandas, naquelas ilusões, né, de consumismo, não. O virginiano, ele é pouco consumista, no sentido que ele só consome algo se for útil. Ele não consome algo por status ou adereços, assim, ele não é apegado nisso. Ele gosta de, se ele for consumir algo, é só aquilo necessário, aquilo que ele realmente precisa, entendeu? E para terminar, o virginiano também tem a pureza de moral, ou seja, é aquele que preza por uma boa conduta. Ele detesta
comportamentos maliciosos, jogos de interesses, né? Atitudes que têm a intenção de depreciar o outro, né? Tudo isso ele abomina. E também é uma pessoa que não gosta de assuntos obscenos, sabe? Falar palavrão, coisas de baixo calão, assim, vulgar. O virgem detesta esse tipo de coisa, né? O virginiano, valoriza muito mais uma pessoa discreta, entendeu? E que age de uma maneira digna, né, nos ambientes. Então, é uma pessoa também que evita ambientes ruins, né? Tipo assim, com energia ruim, ambientes que convidam à vulgaridade, sabe? Essas coisas assim. Virgem não gosta. O virgem prefere ambientes mais comedidos, organizados, né? Até por uma questão de higiene e também a questão dos assuntos a serem abordados. O virgem gosta de assuntos mais sérios, assuntos com boas intenções. Agora, vamos entender um pouco como é a herança paterna de uma pessoa que tem Sol no signo de Virgem. E eu quero esclarecer o seguinte, antes da gente aprofundar nesse assunto. Quando eu falo em herança paterna, o que significa? O posicionamento do Sol mostra as características que o virginiano adquire para construir o seu ego, né? Para ele construir o seu legado de autoridade. E essas características, elas vêm, geralmente, da figura paterna. E essa figura paterna, se o virginiano tiver um pai biológico, claro que vai ser fortemente influenciada pela figura desse pai biológico. Só que vocês têm que entender que isso não é regra. Pode ser qualquer figura paterna que o virginiano tenha. Então pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um personagem de uma série, de um filme, de uma novela, de um desenho, ou qualquer tipo de referência de figura paterna que esse virginiano tenha. E também vocês têm que ter noção que não necessariamente essa herança paterna vai vir de uma única pessoa, entendeu? Ou de um único personagem. É um mix, entendeu? Ele vai pegar um pouco de influência do pai, um pouco de influência do tio, entendeu? Até da mãe, em algumas situações, quando a mãe exerce o papel paterno, o virginiano acaba pegando também um pouco dessa herança paterna da figura da mãe, entendeu? É uma mistura, gente. Vocês têm que entender isso, que a astrologia não é tão simples assim. É algo bem mais complexo, profundo, né? Mas, enfim, o que o virginiano adquire com essa figura paterna dele? Então, ele vê na figura paterna o arquétipo de uma pessoa perfeccionista, meticulosa e eficiente. E outra coisa que eu queria esclarecer também, que as pessoas confundem, é que uma mesma pessoa pode expressar figuras paternas diferentes para pessoas diferentes. Então é meio que assim. O virginiano ele detecta características que ressoam com esse Sol em Virgem em uma determinada pessoa. Essa pessoa não precisa ser do signo de Virgem, entendeu? Às vezes a pessoa pode ter características completamente diferentes, mas quando ele possui uma pequena atitude que ressoa com a energia de Virgem, é aí que o virginiano capta a essência, entendeu? Do ensinamento dessa figura paterna. Então, o virginiano percebe a figura paterna como alguém prático e útil, entendeu? Então, ele está sempre ele está sempre vendo a figura paterna, querendo dar o melhor no serviço que ele possui, sempre preso aos detalhes. Ele consegue observar e capturar da energia paterna, né, a importância de você se atentar aos mínimos detalhes para que o trabalho seja bem executado. Além disso, ele também vê na figura paterna alguém que preza muito pela produtividade, né? Alguém que tem uma boa rotina, então, por exemplo, aquela pessoa que tem o hábito de acordar cedo, de já resolver a maioria das suas funções o mais cedo possível, entendeu? Para otimizar
todos os seus deveres e suas atividades, né? E chegar no fim do dia com com aquela sensação de missão cumprida, né? Então, ele percebe na figura paterna alguém que leva muito a sério, né, o trabalho que precisa ser executado. E alguém que tenta exercer esse trabalho da melhor maneira possível, né? E é assim que ele consegue trazer segurança para o seu ego, entendeu? Ele entende que fazendo as coisas bem feitas, tudo bem caprichadinho, que a gente vai se sentir seguro. Então, o virginiano também vê na figura paterna dele alguém que é muito cauteloso e muito organizado, né? Alguém que está sempre querendo otimizar as atividades que realiza, né? Então é alguém que sabe controlar o orçamento, que sabe administrar bem as coisas, qualquer projeto que assume. Na casa também é alguém que sabe administrar bem a rotina da casa. Alguém que evita desperdiçar comida, dinheiro, qualquer tipo de recurso. Outra coisa que o virginiano aprende com essa figura paterna é que às vezes essa figura paterna pode ser um referencial de pessoa que é organizada, entendeu? Desde uma pessoa que possui uma boa higiene, então ele vê na figura paterna alguém que vai ensinar os princípios básicos de higiene para a vida dele, entendeu? A questão de estar sempre limpo, sempre bem vestido, sempre, né? Por exemplo, tomar banho direitinho, né? Estar sempre bem perfumado, né? Ele aprende com a figura paterna. Ele vai aprender com essa figura paterna também a importância de cuidar da casa, né? De deixar sempre o ambiente muito limpo, então varrer, limpar, lavar as louças, né? De manter essa rotina de organização e limpeza. Ele percebe que a figura paterna faz bastante questão disso, né? E a figura paterna também ensina o virginiano a ser minimalista. Ele ensina o virginiano a conseguir os seus recursos e depois que consegue, ele ensina, olha, a gente precisa otimizar isso. É bobeira ficar gastando com coisa fútil. Foca em gastar aquilo que realmente é importante. Isso daqui, ó, não é interessante comprar, porque isso daqui é só questão de glamour. Isso daqui só serve para você se amostrar para os outros. Mas isso é bobeira. Você tem que focar em comprar aquilo que realmente vai ter uma serventia. Então é isso que ele aprende com a figura paterna dele, né? E com isso ele aprende a ser frugal e discreto também. Isso para a figura paterna, isso é muito importante e ele adquire esse conhecimento, entendeu? Essa necessidade com a figura paterna, né? Outra coisa que ele observa na figura paterna é que ela faz questão de servir aos outros. Então, geralmente, a figura paterna é aquele que tem a necessidade de tratar todo mundo muito bem, entendeu? De deixar todo mundo bem servido, bem à vontade, né? Aquela pessoa que fica tão preocupada com o outro que às vezes esquece dela mesma, né? E isso o virginiano aprende com a figura paterna, né? Então ele aprende a ser cordial com o outro, né? Então se ele vai receber uma visita em casa, ele vai tentar fazer a visita se sentir da melhor maneira possível, entendeu? E com os entes queridos também, ele vai tentar agradar o máximo, entendeu? Então na família, ele vai tentar fazer as vontades de todos, para que todos fiquem bem. Aí que tá o problema. Ele vê que a figura paterna, muitas das vezes, esquece dela mesma, esquece das próprias necessidades dela, porque está focado em agradar muito o outro. E ele tem que ter um cuidado para não adquirir essa tendência também, né? Então, para o virginiano não adquirir essa sombra com a figura paterna, que é se preocupar muito com os outros e esquecer de si mesmo, né? Então, aquele negócio de não saber dizer não, porque o virginiano tem que aprender que antes dele ajudar o outro, antes dele servir o outro, ele precisa estar bem. Porque ele estando bem consigo mesmo, ele pode ajudar o outro, servir ao outro com muito mais eficácia, muito mais eficiência.
E outra polêmica também em relação à figura paterna do virginiano é a crítica destrutiva. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, quero apontar uma coisa que é polêmica, que é o seguinte: toda crítica é destrutiva. Essa história de que existe crítica construtiva é balela. A crítica, ela tem a intenção de destruir algo que não é funcional para colocar alguma outra coisa no lugar. Então, por definição, toda crítica é destrutiva. E a figura paterna do virginiano pode ter sido alguém que fez críticas destrutivas para o virginiano, entendeu? Então, foi alguém que criticou o virginiano de forma destrutiva. E aí, depois, ele vem com a sugestão. Então, primeiro ele vem com a crítica destrutiva para apontar as falhas do virginiano, entendeu? E depois vir com a solução para aprimorar aquilo que ele estava fazendo que não estava tão legal, né? E com isso, o virginiano aprende a ser alguém crítico também, entendeu? Ele aprende que ele tem que procurar ser a perfeição, entendeu? Exercer a função dele da melhor maneira possível, entendeu? Ver onde estão as falhas e tentar consertar o mais rápido possível, né? E muitas das vezes, para tentar agradar essa figura paterna, o virginiano ele tende a desenvolver um perfeccionismo tão grande porque ele está em busca de reconhecimento dessa figura paterna, entendeu? Que é tão crítica, né? E aí ele quer agradar essa figura paterna por ter um envolvimento afetivo, né? E com isso ele vai desenvolvendo um perfeccionismo. Então ele tem que tomar muito cuidado, que é uma linha tênue, né? Pode ser levado para um lado bom? Pode. Mas também pode ser levado para um lado mais destrutivo também, né? Para algo que é mais problemático, esse excesso de perfeccionismo. O que o virginiano tem que entender é se a crítica que ele está fazendo vai ter alguma utilidade. Ele vai fazer a crítica, beleza, mas ele vai trazer uma solução, porque se ele for fazer uma crítica e não trazer uma solução, vai ser uma crítica vazia. Além disso, ele tem que refletir para saber qual é o propósito dessa crítica dele, porque às vezes algo está funcional, algo está eficiente, e ele está fazendo uma crítica porque ele não está se atentando a algum detalhe ou por puro ego, para mostrar que ele sabe mais, para mostrar que ele é mais eficiente. E então nisso ele tem que tomar cuidado para não fazer uma crítica infundada, né? Então é aquele negócio, antes da gente criticar, a gente tem que refletir muito para ver se a gente vai estar realmente ajudando o outro. E pegando o gancho, vamos falar da energia do Sol em Virgem quando ela é mal trabalhada. Então já vamos começar com o lado das críticas, né? Então, um virginiano que tem energia do Sol em Virgem mal trabalhada, ele se torna uma pessoa viciada em fazer críticas destrutivas, né? Ou seja, em fazer críticas, já que toda crítica é destrutiva. Então, ele se torna uma pessoa que faz críticas vazias, sem uma sugestão, e também uma pessoa que faz críticas infundadas, né? É aquela pessoa que fica criticando só para afirmar sua superioridade de discernimento. E, além disso, ele também se torna uma pessoa que se autocritica, né? Então, aquela pessoa que faz comentários depreciativos de si mesmo, né? É uma pessoa que tem uma autoestima muito ruim, entendeu? Que nunca acha que ela é bom o suficiente, né? Então, nisso, ele vai se tornando inseguro. Ele não confia em si mesmo, entendeu? E, como consequência, ele se torna uma pessoa estagnada, né? Então, uma pessoa que se critica tanto, tanto e tanto, que ela se paralisa. Ela não faz nada para sair daquele patamar, né? É uma pessoa que não sonha, que não almeja algo melhor, né?
Então é uma pessoa que não vai crescer, que não vai desenvolver, vai ficar sempre no mesmo patamar. Então isso é a energia virginiana mal trabalhada. E o virginiano, ele pode ficar tão preso naquele padrão de perfeição que ele começa a idealizar uma perfeição que ela é inalcançável, tanto para ele quanto para os outros, né? Então aquela pessoa que fica idealizando um projeto perfeito, só que nessa idealização nem ele consegue atingir, e aí ele projeta expectativas para que o outro atinja também uma perfeição, né? Um patamar de perfeição que também o outro não é capaz de atingir. Então o resultado disso é muita frustração. E o virginiano, com essa característica de ser tão focado na praticidade, na funcionalidade das coisas, ele tem que tomar muito cuidado para não ser racional demais, objetivo demais, e se tornar uma pessoa fria. Por quê? Essa frieza emocional, essa falta de calor humano com as pessoas que estão próximas, né, pode distanciar as pessoas dele, entendeu? Aí ele pode se sentir uma pessoa muito solitária. Por quê? Porque as pessoas, quando ela não tem essa troca de calor humano, né? Porque as coisas não é só trabalho, né? Não é só eficiência, né? Então, se não tiver uma interação saudável, uma troca saudável, calorosa ali entre as pessoas, elas vão achar que o virginiano ele é insensível e que ele é calculista, o que não necessariamente é verdade. Mas o fato dele ser muito objetivo, né? E de deixar esses gestos carinhosos de lado, de achar que é tudo supérfluo, né? Faz com que as pessoas interpretem ele como pessoa fria. E aí as pessoas vão querer se distanciar. Outra coisa que o virginiano precisa tomar muito cuidado é que quando a energia do Sol em Virgem é mal trabalhada, o virginiano tende a ser aquela pessoa que tem pouquíssimo bom senso, ou nenhum bom senso, sabe? Pessoa que tem zero diplomacia. Por quê? Porque ele tem dificuldade de levar em conta a situação do outro e do grupo, entendeu? Então, a energia de Virgem é assim. Quando ela está bem trabalhada e equilibrada, o virginiano tem a consciência de que a parte, trabalhar bem a parte, ele é importante para o todo. Ele sabe trabalhar tanto a parte quanto o todo. Só que, quando o virginiano fica muito obcecado com alguma coisa, ele deixa de levar em conta as necessidades pessoais e do grupo, entendeu? Então ele deixa de ter bom senso. Porque o bom senso, a diplomacia, né, o equilíbrio, ele é fundamental para que qualquer sistema funcione. O virginiano precisa levar isso em conta também, né? Então, se ele ficar cobrando muito do outro, ficar exigindo muito, ficar levando tudo à risca, né, tudo muito certinho, né, sem ter um bom senso, uma diplomacia, né, sem ter aquele jogo de cintura, o que que acontece? As pessoas vão achar ele muito chato, as pessoas vão começar a boicotar de propósito, entendeu? Porque vão levar para o lado pessoal, porque se ele não está levando em conta o grupo e se não está levando em conta as necessidades pessoais de cada um, por que cada um vai levar em conta as necessidades do grupo também? Então eles vão começar a boicotar, eles vão começar a prejudicar todo o projeto, todo o sistema de propósito. E aí o que o virginiano vai ter? Em vez dele ter um sistema todo eficiente, ele vai ter bagunça como resultado. E aí, bagunça e frustração. Outra coisa que o virginiano com a energia mal trabalhada tem que tomar muito cuidado é para ele não se tornar o escravo da rotina. Achar que a rotina é coisa assim imprescindível. Porque não é bem assim. Entendeu? No nosso dia a dia, a gente está sujeito a imprevistos. E pode ser que aconteça algum imprevisto que vai forçar o virginiano a sair daquela rotina que ele sempre planeja, que ele quer ter tudo impecável e tudo bonitinho. E nem sempre vai ser assim. Então, o virginiano tem que aprender a ser alguém flexível. Por quê?
Porque se ele for muito perfeccionista, que ele levar muito tudo à risca, o que ele planejou para a rotina dele, ele só vai se frustrar. Se ele não tiver, tipo assim, uma flexibilização para as coisas não sair tudo exatamente do jeito que ele planejou, do jeito que ele queria, então ele vai se frustrar, porque na realidade as coisas não saem exatamente como planejado. Tem vários fatores, várias variáveis, porventura alguma delas pode dar errado e você tem que estar ali preparado para fazer aquele manejo e às vezes não vai sair 100% do jeito que você queria, mas dá para contornar e levar lá mais ou menos, né? Então é isso que o virginiano tem que aprender. E para ele não adoecer, para ele não ficar estressado e frustrado. Outra coisa, essa característica do virginiano de ser muito meticuloso, de ser atento aos detalhes, é muito bom. Só que o virginiano também tem que ter um bom senso nisso, por quê? Porque se ele colocar um peso muito grande em um detalhe, em algo que é muito trivial, e esquecer do quadro geral, entendeu? Aí ele pode deixar o que ele mais almeja, que é a eficiência e o resultado, ele pode colocar em água abaixo. Por quê? Tudo bem, é importante que todas as partes estejam funcionando. Só que se você pegar num sistema e se preocupar somente com uma partezinha e esquecer do restante todo, tudo vai degringolar, tudo vai dar errado. Então o virginiano ele precisa ter consciência disso. Às vezes, abrir mão de um pequeno detalhe não vai comprometer todo o sistema, entendeu? Às vezes ele vai ter um resultado de 95%, mas tudo bem, ok. Agora, se ele ficar preocupado com um único detalhe e esquecer de todo o restante, aí é um problema, entendeu? Porque aí pode ser que tudo dê errado. O 100% que ele está alcançando vai virar 0%. Outra coisa também é que muitos virginianos eles desenvolvem comportamentos hipocondríacos. E eu já conheci virginiano que desenvolveu comportamentos desse tipo. Que é aquele negócio assim, ele quer que tudo esteja limpo, quer precaver de tudo, qualquer forma, de qualquer micro-organismo. Então aquela pessoa que tem mania de limpeza. Chega a ser chato e exagerado, entendeu? Então, nossa, na época que a gente teve aí, né, de 2020, pelo amor de Deus, que eu fiquei sabendo de virginiano hipocondríaco não tá no mapa. E aí ele tem que ter seguinte consciência. Ter alguns hábitos de higiene é bom e necessário, beleza. Mas ficar muito fissurado com isso, entendeu? Ficar fazendo da higiene um ritual, entendeu? Isso é prejudicial, né? Isso pode trazer até problemas psicológicos. Então aí você está tentando adquirir saúde, mantendo a higiene, mas você está esquecendo também da sua saúde mental, entendeu? Então tudo uma questão de equilíbrio. O virginiano tem que aprender que a saúde dele é mais resultado de um equilíbrio dos sistemas do que ele ficar lá fissurado em higienização, por exemplo. E além disso, né, o virginiano ele precisa ter a noção de que a autoestima dele tem que ser bem trabalhada. Por quê? Porque um virginiano que não tem autoestima bem trabalhada, ele vai achar que ele não é bom e ele vai achar que não vale a pena o esforço, entendeu? E o empenho para ele fazer as funções que precisa, né? Então ele pensa da seguinte maneira: já que todo esforço e empenho que eu coloco não vai dar em nada mesmo, porque eu não sou bom, não vou nem fazer. Então vira aquele virginiano que deixa os projetos pela metade, as coisas inacabadas, começa a fazer uma coisa, às vezes até um pouco empenhado, mas depois pensa que não vai dar conta, que não é bom o suficiente, então larga, porque percebe assim, não vai valer a pena o meu tempo, o meu esforço, né, os recursos que eu vou usar, então ele deixa. Ou se não, passa a ser aquela pessoa que começa a procrastinar porque pensa que não vale a pena o esforço, entendeu? Então isso é uma coisa também que o virginiano tem que parar para pensar. E é resultado da energia do sol de virgem mal trabalhada. Agora, um virginiano que tem o sol em virgem bem trabalhado, ele é completamente diferente disso tudo. Por quê?
Porque ele sabe que a forma melhor de otimizar um processo, né, de otimizar uma atividade, é focando na simplicidade, entendeu? Muitas das vezes, a simplicidade é o que vai trazer um melhor impacto. Então ele vai focar em entregar valor, entendeu? Vai ser aquela pessoa que vai tentar otimizar tudo, deixar tudo funcional, mas sem muita complicação, sem muita cobrança, sem muita exigência. Fazendo as coisas com equilíbrio, com bom senso e da forma mais simples possível. Pensando em todos, bem-estar de todos, agradando a todos, né? E assim ele vai conseguir bons resultados. Outra coisa, um virginiano que tem Sol em Virgem bem trabalhado é aquela pessoa que vai fazer a crítica destrutiva. Só que já vai vir com uma sugestão. Então esse processo, ele se torna algo mais sereno e eficaz. A pessoa não se sente ofendida com as críticas mais, entendeu? Porque ele já vem logo com uma sugestão e ele aponta a falha do outro de forma serena, entendeu? De uma forma sem agredir o outro, sem ofender, entendeu? Ele consegue fazer isso de uma forma que não ofenda e que a pessoa fique ciente que é para aprimorar, que é para ela ficar ainda melhor, entendeu? E assim o virginiano ele se torna um grande mentor ou um grande consultor, né? Então, né, o coach, por exemplo, né? Vamos pegar um bom coach, né? A figura do bom coach seria um virginiano, que ele sabe identificar onde você está falhando, vamos trabalhar aqui onde está pecando aqui, e a gente vai conseguir superar. Então é aquela pessoa que, além de apontar a falha e trazer sugestão, é aquela pessoa que motiva, entendeu? Então já convivi com pessoas virginianas que têm o Sol em Virgem bem trabalhado e é realmente muito motivador. E realmente as coisas funcionam e o resultado aparece. Já trabalhei com virginiano com energia mal trabalhada, porque não tinha bom senso, e já trabalhei com virginiano com a energia do Sol em Virgem bem trabalhada. A diferença é gigantesca. Outra coisa, o virginiano que tem energia do Sol bem trabalhada, ele vai focar naquilo que é realmente essencial. Ele não vai ficar se prendendo a detalhes bobos. Ele vai direto ao ponto. Ele é cirúrgico. É aqui e pronto. Se o negócio não está funcionando, vamos identificar onde é que está errado aqui. Não, é aqui que você vai ter que melhorar. Mas ele não vai ficar em picuinhas, né? Ele não vai ser aquela pessoa cri-cri, entendeu? Não, ele vai ser uma pessoa bem objetiva. Não, é aqui, resolveu, pronto. Vai ser alguém que se preocupa com a saúde? Com certeza. Vai ser alguém com uma boa higiene? Também. Então vai ser uma pessoa que cuida bem do corpo, que tem uma boa higiene. Mas ele sabe que a boa saúde é o resultado do equilíbrio, entendeu? Então não vai ser aquela pessoa hipocondríaca. Vai ser a pessoa que sabe que todos os sistemas do nosso corpo estão interligados, né? Então o bom funcionamento de um sistema depende do bom funcionamento do outro. Então é uma questão de equilíbrio, né? De uma boa dosagem. Também é uma pessoa muito ética, que tem boas intenções, né? Uma pessoa íntegra e confiável. Então quando o virginiano tem energia de virgem bem trabalhada, as pessoas começam a confiar nele, entendeu? Ele se torna o pilar da equipe, entendeu? É aquela pessoa que é impecável e que todo mundo pode confiar. É uma pessoa que não se prende a status, mas que sabe reconhecer o seu valor. Então, é uma pessoa que vai querer agradar a todos, vai querer fazer todo mundo se sentir bem, mas ela também tem autoestima, porque ela sabe do seu valor. Ela sabe que a função que ela executa é importante para o bom funcionamento de todos. E que em certos casos, sem ela, né, nada funciona. Ela tem a consciência disso. E também ela não vai ficar usando isso para se gabar, né? Ela vai usar isso para alimentar o ego dela de forma positiva e para ela contribuir ainda mais para a equipe. E o virginiano, quando tem energia do Sol em Virgem bem trabalhada, também tem o dom da cura. Então é uma pessoa
que por ter uma capacidade de análise muito boa, por ser boa para observar detalhes e para recuperar aquilo que não está funcionando, pode ser um bom terapeuta, pode ser um bom nutricionista, um bom médico. Então tem sim o dom para essa área da saúde. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês que deixem um like para mim. Se vocês conhecem algum virginiano, compartilhe esse vídeo com o virginiano. Se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário a fazer, pode escrever aqui nos comentários que eu podendo, eu vou responder vocês. Outra coisa, eu estou desenvolvendo um curso de astrologia sideral e já estou escrevendo os livros. O primeiro livro já está pronto. Então, se você tiver interesse de adquirir esse livro, tenho ele na versão PDF e na versão de livro físico. Entra aqui na descrição desse vídeo, que lá vai ter os links para vocês, tranquilo? E eu espero vocês no próximo vídeo, que eu vou falar sobre o signo de Libra.